Então, as meninas, né, recebem a formação no Lírio, as crianças, as mães recebem a formação e os pais estão sobrando, né? Então, eu sei mais ou menos o que é passado para as mães lá no Lírio. A ideia aqui é personalizar isso, de acordo com as nossas demandas, né? Que a nossa demanda de homem é diferente mesmo, né? O que a gente precisa tirar dessa formação é diferente. Então, nesse temário, né, eu corri atrás do Paulo Anderi, lá da obra, que é numerário lá, e ele me passou algumas ideias, né, mas eu fui adaptando também para a nossa realidade, para que não fique também algo só voltado para a doutrina, mas que tenha também algumas outras coisas, né, que a gente está no meio do mundo, né, nenhum de nós é religioso, então a gente precisa de ter uma formação humana também, né? E não é que eu estou me colocando aqui como sendo vamos falar assim, o professor, né? Eu estou me educando também durante esse processo, né? Quer dizer, muitos temas que eu tive acesso agora nessa primeira aula, algumas informações eu não sabia ainda, né? Algumas informações aqui já me ajudaram bastante, né? Que ser pai de menina é uma missão difícil, né? Diferente. E eu separei aqui material. Essa primeira aula aqui a gente vai falar. O primeiro tema, na verdade, macro, vai ser liderança e carisma, que é um tema amplo, né? Dentro desse tema vão ter vários subtemas, né? E o primeiro foi educar a afetividade, né? Não sei se vocês conhecem o Afonso Aguiló, ele é um engenheiro, escritor, e ele tem um livro que chama Educar o Caráter. Então, ele é um dos principais vozes assim da educação das virtudes aqui do Brasil, né? E não é um cara religioso, né? Então, assim, o foco do texto dele tem pitadas muito, ele é cristão, né? Claro, né? Tem muitas pitadas da religião, mas ele também entra nos nossos dilemas de quem está no meio do mundo, né? Então, fazendo aqui, começando, né? Eu peguei aqui o que é o diagnóstico de situação, né? Vou dar uma de militar aqui agora. Beleza, vocês? Então, o Olavo chamava isso de status questiones. O que é o status questiones? É o que está sendo discutido sobre isso agora no mundo e qual o status disso, né? Com relação à liderança, né? O que a gente está vivendo? O que o mundo está passando? Quais são os dilemas, né, principais? Então, essa daqui é a minha visão do que seria esse diagnóstico, o que seria esse status questiones com relação a isso, com relação à liderança, né, que a gente precisa exercitar, né? Então, a primeira coisa é uma crise na ciência moderna, né? Isso aí a gente está careca de ver, né? Que seria atribuir para as áreas humanas do conhecimento o status de mera ciência, né? Então, eu não tenho mais contato com almas, eu tenho contato com um emaranhado de células, né? Ignorar as manifestações simbólicas e metafísicas, ou seja, reduzir o homem a um esquema de problema e solução, excluindo a alma imortal do processo. Então, isso aí está geral, né? As nossas filhas, se elas estão na escola, no colégio tradicional, elas estão sendo educadas assim, né? E, invariavelmente, né, tem gente que vai conseguir fazer homeschooling, tem gente que não vai, ou por questão de vocação, ou questão de tempo, a esposa trabalha fora, enfim, várias situações. Né? No meu caso, por exemplo, a gente não consegue fazer, por vários motivos, né? Então, esse é um dos problemas, né, desse diagnóstico. O segundo seria o objetivo da cultura contemporânea, ele é libertar o indivíduo das instituições, que antes orientavam esse indivíduo. Então, quer dizer, você tinha no passado instituições que nos orientavam, né? Então, você tinha, né, a família, a tradição, a cultura, a religião, que meio que colocava a gente numa certa órbita, né? Então, quando você tira
dois desses fatores, né, sei lá, a família e a cultura, deixa só a religião, a pessoa vai ficar fora de órbita. Tirou a religião e a família, deixou só a cultura, né, a órbita vai ficar meio capenga, meio torta, né? Então, o indivíduo moderno, ele se tornou livre dessas instituições. É um paradoxo, né? Ele está livre, mas ao mesmo tempo ele é incapaz de se guiar, de guiar-se, né? Então, se a gente pegar assim, o que seria o ideal, né? Então, os exemplos, né, da Ilíada de Homero, né, que um estabelecimento do padrão moral do guerreiro ali, né, o padrão de excelência intelectual que foi desenvolvido por Platão, né, e a partir de Sócrates, né, que era um ser humano concreto, né, e depois os santos, reconhecidos pela Igreja como padrão de excelência espiritual, mostrando para nós o quê? Possibilidades reais, né, pessoas que a gente possa imitar, né, quer dizer, os santos, o que eles eram? Eles eram igual a gente, né, pessoas de carne e osso, né, pelo menos na sua potência, né, não que a gente vai chegar na potência dos santos, né? Esse tem que ser pelo menos o nosso objetivo máximo, né? Nem que seja lá no último dia de vida, né? São José Maria falava, né, para Deus, né, para me faz santo mesmo que seja paulada, né? Então, mesmo que seja a força da paulada que eu me torne santo. Porque assim, o ser humano, então, ele não é só essa alma, esse corpo, né, fora da alma, né? Santo Agostinho dizia que o ser humano ele tem três dimensões, né? Que é passado, presente e futuro, cuja unidade transcende a eternidade. Então a gente tem que estar sempre cuidando daqui dessas três dimensões, mas com essa visão transcendente da vida, né? Então, um outro problema, né, que a gente tem hoje com as mídias sociais, com os streamings de vídeo, né, tomaram conta do mundo, né, é que a cultura, ela é hoje mero entretenimento. Ela não existe uma edificação da cultura. Então, a cultura pop, né, que é o que a gente está vivendo hoje, ela é uma cultura de fruição imediata, né? O que é isso? Eu vejo e esqueço, vejo e esqueço. É a cultura do story, do TikTok, né? Vídeos de 30 segundos, aí eu já esqueço daquilo, 24 horas depois aquele conteúdo já sumiu, eu já esqueci, quem fez o conteúdo já esqueceu também, né? Então, essa é a nossa cultura, né? Então, a nossa época é marcada por esse consumismo de tudo, não só de bens, né, mas também de informação. A quantidade de informação que a gente, em uma hora de Instagram, você vai naquela lupinha, né, do Instagram, uma hora que você fica dentro daquele buraco negro ali, você absorve mais informações do que, sei lá, na minha adolescência, eu tinha acesso, sei lá, à TV convencional, eu teria essa mesma quantidade de informação em um mês. E olha lá, né? Então assim, a nossa época, então, ela é marcada por esse consumismo, né? Então, assim, a ideia é que eu posso comprar produtos, eu posso comprar experiências, esgotá-las e já consumir de novo, né? O São José Maria falava que a missão do líder, né, a missão do homem, né, é ser um fermento que diviniza os homens e, ao torná-los divinos, torna-os ao mesmo tempo verdadeiramente humanos. Mas a gente tem que ser muito do mundo, porque se a gente não for do mundo, a gente não consegue nos divinizar. Né? Quer dizer, se a gente fosse religioso, tivesse vocação religiosa, beleza, né? Vou ser um frade, eu vou ficar lá rezando, né? Eu vou me isolar, meu trabalho é rezar pela humanidade, pelo fim das guerras, né? Pelo fim da ideologia de gênero, né? Sei lá, pelo fim da crise dos casamentos, né? Rezar por essa epidemia de aborto, sei lá, eu me fecharia e ficaria rezando, né? Para sempre. Mas a gente não é religioso, então a gente tem que ser um fermento que diviniza os homens, né? Porque o objetivo do homem é isso, né? Se tornar divino, e se tornando divino, aí sim ele está exercendo o seu papel de humano. Então, no limite, o líder vai ser o treinador da alma dos liderados.
Então, a gente tem que se colocar, mesmo a gente não tendo cargo de liderança, a gente é o líder da nossa casa, a gente é o vigário do nosso lar, né? Então, a gente tem que ser o treinador da alma dos nossos filhos, da nossa esposa, né? Não como se fosse uma hierarquia, não sou o chefe aqui, minha esposa está abaixo, não. É junto, né? Nós vamos fazer um santificando o outro, né? Então, transformar os nossos liderados em pessoas virtuosas, né? Que são servidores que têm um espírito incorruptível, né? E assim, não dá para liderar ou a família ou a nossa equipe sem amar essas pessoas, né? Imaginar essas pessoas no futuro exercendo as suas funções melhor do que elas exercem hoje. Quer dizer, não tem como eu amar a minha filha se eu estou enxergando ela exatamente como ela está agora, falando errado, né? Sei lá, comendo de boca aberta, né? Então, eu tenho que imaginá-la no futuro. Isso também vale para as lideranças em geral. Então, vamos lá para a nossa educação da afetividade, né? Então, eu separei aqui eu fiz aqui um resuminho, né? Ficou grande para danar, não sei se, mas eu vou tentar ser mais bem conciso aqui. Então, assim, os afetos, eles são imprescindíveis para uma vida plena, então a gente tem que educar esses afetos, né? Não tem como a gente deixar isso solto, essas pontas soltas. Então, por isso que é necessária essa educação das virtudes, né? Então, por quê? Liderar uma família, liderar uma empresa, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, mesmo que você não seja o líder, sei lá, eu vou ser o líder, pelo menos de quem trabalha junto comigo ali, exercer uma semente de liderança, né? Sei lá, eu sou chapeiro lá na lanchonete e tem mais dois que trabalham comigo. Então, eu posso exercer naquela função ali, né, uma liderança positiva, né? Então, liderar é uma missão ontológica do homem. A gente foi feito para isso mesmo, né? Então, ajudar a pessoa no desenvolvimento das suas maiores capacidades, né? Então, isso foi uma grande preocupação desde a época antiga, né? Muitas religiões antigas, né? Educar a liberdade do homem diante dos seus desejos e sentimentos. E a gente tem uma tendência, né? Vou falar mais para frente, de fugir disso, né? A gente não fica fugindo dessa necessidade de achar um fio da meada nos nossos sentidos, né? Na nossa afetividade. A gente vai sentindo as coisas e agindo diante disso, mas sem entender por que está acontecendo, né? E sem tentar colocar uma ordem. Então, todas essas tradições antigas, né? Elas falavam da agitação das paixões, né? Desejam a paz de uma conduta prudente, guiada por uma razão que se impõe sobre os desejos. Apontam para uma liberdade interior do homem, para uma liberdade que não é ponto de partida, mas é uma conquista que cada homem há de realizar. Então, a liberdade, ela não é ponto de partida, ela é algo que vai ser conquistado com muito esforço, tá? Então, cada um deve adquirir o domínio de si mesmo, impondo-se a regra da razão, e esse é o caminho daquilo que se começou a chamar de virtude, né? A alegria e a felicidade virão como fruto de uma vida de acordo com ela, com a virtude. Então, hoje, o que a gente tem, né? O homem do nosso tempo, ele está, assim, se eu for pegar da minha área, os últimos 10 anos, as lideranças, as pessoas que trabalham comigo, como é que elas estão? Elas estão mais instáveis, elas são mais suscetíveis ao temperamento e ao ego, né? Não sei se na área de vocês é assim. Elas estão mais ansiosas, né? E elas estão mais drogadas, no sentido de medicamentos, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para estudar, outro para passar o dia, outro para fazer exercício físico, né? Então, quer dizer, a gente está na geração que tem mais facilidades, que tem mais recursos e, ao mesmo tempo, é a, Mais vulnerável.
mais vulnerável. É o homem mais suicida e mais dopado da história. Né? Os índices de suicídio são altíssimos, né? Os índices de ansiedade altíssimos, né? Tanto é que está cheio de curso de terapeuta, né? Porque e não é porque não tem que ter, não. Está faltando mesmo, né? Terapeutas de qualidade para atender essa demanda aí desse nosso tempo, né? Então, cada um deve adquirir o domínio de si mesmo, né? E essa felicidade, né? Que essa alegria, essa felicidade virão como fruto de uma vida de acordo com ela, né? O que é isso? É que São José Maria já falava, né, que a felicidade e fidelidade são palavras parecidas, não é à toa. Ele falava que a fidelidade não é outra coisa que não a maturidade no amor no tempo. Então, o que é isso, né? Eu consegui ser fiel no amor durante muitos anos, né? E aí, quando eu sou fiel, eu sou feliz. Né? O Caloca, né, lá o Carlos Alberto de Franco, que é um numerário da obra, um dos primeiros membros da obra no Brasil, ele falou isso, né, que São José Maria chamou ele para andar, né? Você estava lá também? Chamou ele para andar, e aí ele falou, estou muito feliz de estar aqui, e aí São José Maria falou, você é feliz, você é fiel. Né? Quer dizer, as coisas estão ligadas, né? Quando a gente começa a escapar dessa fidelidade, a gente começa a ficar infiel nas pequenas coisas do dia a dia, né? Não são as grandes infidelidades, os grandes pecados, mas assim, a gente começa a fugir da nossa missão. Sei lá, eu paro de ler para minha filha, porque eu tenho mais coisas para fazer, eu paro de dar atenção para minha esposa, porque eu estou querendo assistir uma série, né? Ou porque eu estou trabalhando. Quer dizer, eu fiz meu trabalho desordenado o dia inteiro, e aí no final do dia eu não tenho tempo para minha esposa, porque eu fui desordenado, quer dizer, eu fui infiel, né? Então isso vai afastando a gente da felicidade. Então, já voltando assim bem para dentro do cristianismo, né? A moral cristã ela ensinou desde sempre que a desordem do nosso mundo, né? Ela começa lá no pecado original, né? Mas Cristo vai falar a todo momento da conversão do coração, que já é uma educação das virtudes na veia, né? Então o Novo Testamento, né? Ele recolhe várias ocasiões, diversas palavras de Jesus que insistia pedindo essa conversão interior, né? Quer dizer, não é uma conversão da boca para fora, né? Uma conversão interior. É, tá achando? Só um minutinho. Pegar um negócio aqui importante. Inclusive, depois eu vou passar as indicações para vocês de livro. Esse aqui eu estou lendo agora, que é muito bom, que chama Liberdade Interior. Uma coleção de livros. É muito bom mesmo. Valeu? É excelente, tá? Vai falar um pouco sobre essa liberdade, né, que é adquirida, né? Então, assim, já dentro disso, né, dessa questão de conversão do coração, acho que a gente pode fazer um exame, né? Quer dizer, eu vou para a igreja, eu faço as minhas orações somente para parecer justo aos olhos dos homens, para me sentir bem comigo mesmo, ou eu tenho realmente o coração convertido? Né? Acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Né? Quer dizer, porque às vezes, sei lá, eu vou à missa e ninguém me viu à missa, mas eu estou indo à missa só para me sentir bem comigo mesmo. Ah, estou indo à missa todo dia. Pô, eu sou bom pra caramba. Será que eu estou realmente com esse coração convertido? Né? Então, por isso que Cristo falava várias vezes disso, né? Um exemplo, né, do Novo Testamento, né? Não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, ele não está pedindo simplesmente para a gente não cometer adultério, está pedindo para a gente nem pensar nisso. Você está com o coração já convertido. Né? Então, ele vai enfatizando, né, que
Não é que eu não tenho que agir mal, eu tenho que mudar o meu coração mesmo, né? Então, ele vai seguindo, falando normas, que essas normas de conduta exterior, elas são realmente importantes, né? Mas eu tenho que realmente mudar de fato, né? Então, outro exemplo aqui do Evangelho, né? Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Então, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as fraudes, a inveja, a calúnia, o orgulho, né? E todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Quer dizer, alguém foi liderado, né? Alguém que foi liderado está com esse coração impuro e provavelmente, se passasse pela vida dessa pessoa algum líder, algum modelo que ela pudesse imitar, né? Toda essa desordem poderia ter sido reduzida, né? Então, você vê quanto que a gente é omisso, né? Às vezes passa pela nossa vida uma pessoa que anos depois a gente ficou sabendo que desandou, sei lá, que caiu caiu numa, separou da esposa e, né, e foi viver uma vida muito desregrada, né? E ver que a pessoa ficou triste, né? Que a pessoa acabou, né? E às vezes faltou da gente, por omissão, né? Uma palavra ali que talvez pudesse. A gente fica com medo, às vezes, né, de falar assim, ô fulano, né? Não faz isso não. E acaba deixando passar muita gente, né? Então, assim, a gente tem que exercer essa liderança em todos os lugares. Não é assim que eu estou sentado numa mesa, sei lá, eu trabalho na área comercial, direto aparece alguém falando né, uma putaria, alguma coisa assim, no meio da conversa, né, no meio de uma mesa. Eu não posso chamar a atenção dessa pessoa em grupo, né? Ou falar que é pecado, você vai para o inferno, alguma coisa do que o vale. Mas existem formas de fazer isso, né? Uma das formas que a gente pode fazer, por exemplo, né, com toda retidão de intenção, sem querer aparecer, né, com coração mesmo, chamar a pessoa, né, não precisa nem falar de religião, mas você vira pro cara e falou, ô, amigão, te admiro, cara, você é um profissional bom, né, você tem uma família linda, você quer ser conhecido como um cara que faz isso, esse tipo de coisa, você quer ser conhecido no meio profissional como essa pessoa? Quer dizer, você não falou de religião, você não falou de inferno, você não falou de pecado, mas você tocou nele, né, de alguma forma. Pode ser que ele fique se conversar com você um tempo, entendeu? Pode ser que ele nunca mais olhe na sua cara. Pode ser. Mas aí você não agiu com respeitos humanos, você agiu conforme você tinha que agir. Está com a sua consciência tranquila, mas o Espírito Santo um dia vai tocar, um dia ele vai lembrar disso, e um dia aquilo vai fazer um efeito nele. Né? Eu lembro de alguma pessoa que falou isso comigo, né? Surgiu um assunto assim na mesa, eu dei corda para o assunto, né? E aí um amigo meu ele falou assim, cara, você é bem casado, você não pode ficar falando essas coisas não. Não pode dar trela para esse assunto, sabe? Na hora eu fiquei morrendo de raiva. Falei, quem que é esse cara, pô, pra falar um negócio desse comigo, né? Mas depois, aquilo foi me tocando, foi ficando grande dentro de mim. Toda hora que eu olhava para esse cara, me vinha aquela frase que ele me falava. E aí aquilo acaba que vai fermentando dentro da gente, né? Vai fazendo efeito. Isso observa um pouco no meio que a gente vive, né? Não sei se acontece com vocês também, lá no trabalho. A quantidade de casamento que acontece, o jeito que diminuiu, né? Então, assim, isso é uma falta de exemplo também, até, né, vamos dizer assim, dos mais velhos que estão ali para mostrar a importância, né, a felicidade de ter né, essa relação. Muitas vezes a gente opta, né, pelo simples silêncio, né, e você vê a juventude hoje, eles não têm isso, assim, né, como objetivo. Com a turma mesmo que trabalha comigo, os mais novos, né, vamos dizer assim, que chegaram depois, né, que, querendo ou não, vai se inspirando, né, na turma que está lá, a gente vê isso. Eu estava conversando esses dias, assim, a quantidade do pessoal, né, que a maior parte eles não pensa, não fala, às vezes já arruma filho, já mora junto, mas... Não, né, casamento não entrou. Isso é falta disso, né, de ser essa semente, né? Exatamente. De manifestar isso no mais importante, né? Às vezes a gente Exatamente.
não, simplesmente não fala, omite, né? É o problema da omissão. Ele não fala, não, né? Você vê que Cristo, quando ele fala, né, da omissão, né, quando ele fala lá, né, que tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Assim, o maior pecado não são os pecados que a gente faz, né? Eu traí, eu roubei, eu matei. Não, é o que a gente deixa de fazer, né? Porque, assim, o céu é para quem faz as coisas, né? Um amor com obras, né? E a omissão é justamente isso, eu deixar para lá. Né? Quer dizer, tinha uma pessoa com sede de informação, né? Jesus não está falando ali só de quem tem sede da água, ali, né? Ele está falando às vezes a pessoa está pedindo, né, para receber uma palavra boa, né, ali, e não recebe. Então, Cristo continua, né, o homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Ressaltam a necessidade radical de purificar-se interiormente, né? De novo, outra citação, né? Vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações. Então, assim, esses atos imorais, eles vão surgindo de pensamentos retorcidos, né? O coração vai guardando, né? Por isso, tem tanta importância essa educação dos afetos. É por isso que Pedro, né, quando Ananias estava sendo falso ali, né, ele vira para ele e fala assim: por que imaginaste isso em teu coração? Né, quer dizer, ele não está preocupado com um ato em si, está preocupado com o motivo lá no fundo, né, aquela intenção que não tem uma retidão de intenção ali. É igual quando a gente vai chamar a atenção de alguém só para se sentir superior àquela pessoa. Né? A gente faz isso direto. Às vezes nem sem perceber. Às vezes com a nossa esposa vem contar para a gente alguma coisa, e a gente já vai dar uma palestra para nossa esposa. Mas não é porque a gente está com aquilo ali no coração. A gente subiu o assunto para o intelecto. Né? E a gente não pode fazer isso dentro da nossa família. Né? A gente já vai para o intelecto e vai dar uma palestra de como que ela vai resolver aquilo. Né? Então, falta essa retidão. Então, a moral cristã ela não olha para os sentimentos com desconfiança. Né? Ela dá uma importância fundamental para o seu cuidado, para a sua educação. Então, orientar e educar a afetividade supõe um trabalho de purificação, porque o pecado introduziu a cisânia da desordem no coração de todos os homens, e é, portanto, necessário curar. Então, todo mundo tem, né, uma desordem natural mesmo. Né? A gente é feito disso. Né? Então, por isso, São José Maria escreveu, né? Não digo que me tire os afetos, Senhor, porque com eles posso servir-te, mas que os purifique. Né? Então, o que São José Maria está querendo dizer aqui? Né? Ele não está pedindo para Deus tirar dele a vontade de fazer as coisas erradas. Ele quer ter essa vontade, para que ele consiga vencer essas vontades. Então, aqui, ó, não te digo que me tire os afetos ruins, né? Bons, ruins, quer dizer, todas essas minhas tendências, porque com eles eu posso te servir. Né? Então, assim, eu vou para academia. Então, na academia tá cheio de mulher lá com roupa curta. Então, como que eu vou agir diante disso? Quer dizer, eu posso servir a Deus diante dessa tendência de olhar. Né? Então, o Padre Décio, né, me ajudou isso aí, né, na época. Estava até pensando em sair da academia, não vou fazer mais academia, porque, né, não tem como, às vezes o olho vai, olha, não sei o quê. O Padre Décio falou, não, tem duas formas de você fazer isso. De você conseguir tirar algo bom disso. Você olhou, seu olho vai. Meu olho de padre também vai, porque eu também sou homem. Mas o que a gente tem que fazer com esse olhar, né? Então eu posso rezar para as pessoas. Primeiro agradecer a Deus, nosso Deus, graças a Deus que tem pessoas bonitas nesse mundo. Ainda bem, Deus. Ainda bem, porque imagina se só tivesse gente feia, né?
aqui dentro. Né? Ia ser horrível. Então, primeiro agradece a Deus, porque existe a beleza no mundo, né? Que as mulheres são bonitas, né? E reza por essa pessoa, né? Poxa, Deus, manda um marido bom para essa mulher, né? Que ela tenha uma família boa, que ela seja feliz, né? Aí, se der tudo errado essa oração, você já apela. Você fala assim, imagina que é a sua filha. Essa é a apelação. Né? Então, você imagina a sua filha, o rosto da sua filha naquela mulher. Quer dizer, se fosse a minha filha, eu não queria que alguém estivesse olhando para ela com essa intenção. Então, você já muda a nossa intenção diante daquilo. Né? E com o tempo, isso vai ficando meio natural. Né? No limite, você fica olhando para o chão, rezando, sei lá. Né? Eu faço assim, põe um fone de ouvido, vou ouvindo a meditação, uma coisa assim mais transcendente, né? Uma palestra, um podcast, né? E olha para o chão e vai. Né? Tem um amigo meu que fala que nos intervalos dos exercícios ele reza Ave Maria. Né? Então, entre um exercício e outro, dá 4 Ave Maria. Né? Então é isso, né? A gente não adianta a gente pedir para tirar da gente essa vontade, que ela não vai sair. Né? A gente precisa educar. Né? Então, o melhor estilo afetivo, o melhor caráter será aquele que nos situe numa órbita mais próxima dessa singular dignidade que corresponde ao ser humano. Na medida em que o conseguimos, fará a felicidade e a santidade mais acessível. Então, o que é o ser humano? Né? Para que a gente foi feito? Né? Para piorar a pergunta, né? O que é a vida? O que a gente veio fazer aqui? Então, é buscar isso. Né? No limite seria isso. Né? Eu ouvi, não sei quem que escreveu isso, né? Que a nossa vida é transformar a potência em ato. Então, transformar as potências que estão latentes em ato. Quer dizer, para que o ser humano foi feito? Para ser santo, para ser justo, né? Como dizia a Bíblia, né? Muitas vezes essa palavra justo significa ser santo, né? Então a gente nasceu para isso, para ser justo, para ser santo, né? Então a gente tem potência de santo, mas muitas vezes essa potência fica só latente ali, a gente não consegue desenvolver. Então o objetivo dessa vida é transformar nossas potências, a inteligência que Deus nos deu, em ato. Né? Às vezes é uma inteligência limitada, às vezes é uma inteligência brilhante, né? E às vezes o limitado, por ser constante, por insistir naquilo, de transformar a máxima potência dele, ele consegue ir mais longe do que alguém que é brilhante. Né? Que fica buscando ser perfeito demais, acaba não fazendo nada. Né? A gente faz isso direto, assim, não, eu não vou, eu não vou conversar com esse amigo sobre esse assunto, porque eu não estou preparado ainda. Se ele tiver uma dúvida teológica que eu não sei responder. E se, né, ele me falar alguma coisa, né, que eu não, sei lá, a minha fé não está firme o suficiente ainda, né? Não, a gente tem que pegar e transformar né, pedir a ajuda do Espírito Santo e ir embora. É claro que a gente tem que estudar, a gente tem que tentar, né, melhorar, né, nesse ponto, mas contar aí com a ajuda do Espírito Santo, né? Então, a gente não pode esquecer que a inveja, o egoísmo, a soberba, a preguiça, né, elas são carências de virtude. Então, tá faltando alguma coisa. Mas também são carências da adequada educação dos sentidos, que vão favorecer ou dificultar essa virtude. Então, os nossos sentidos, nossos sentimentos, eles são a matéria-prima que vai fortalecer ou dificultar a nossa virtude. Então, a gente pode dizer, então, que a prática das virtudes ela vai fortalecer a educação do coração e vice-versa. Quer dizer, se eu não pratico também a virtude, eu vou enfraquecendo meu coração, vou ficando tíbido, vou ficando murcho, vou encolhendo, vou recolhendo até o ponto de apagar, né? Então, e uma palavra muito importante aqui é prática das virtudes. Não adianta eu estudar a virtude só. A virtude é prática, né? Então, o Ítalo Marcilli fala muito isso, né? Que a prática da religião é superior ao estudo da religião. Não é que eu tenho que parar de estudar. De jeito nenhum, tem que continuar estudando.
Mas a prática, ela supera muito. Uma pessoa que vai à missa diária todos os dias, água pra mim, tá? Vai à missa diária todos os dias. Então, ela ficou ali, a missa diária mais curta, né? Então, ela ficou ali 35 minutos todos os dias na missa durante um ano. Isso é muito superior a estudar a Suma Teológica por 35 minutos todo dia. Né? Isso te muda, realmente. Né? Isso te transforma em outra pessoa. Né? Então, muitas vezes a gente se esquece que esses sentimentos, eles são uma realidade humana, né? Poderosa, né? Uma realidade que, para o bem e para o mal, é habitualmente aquilo que com mais força nos impulsiona ou retrai a nossa atuação. Né? Uma outra coisa também, a gente não pode confundir, né, sentimento com sentimentalismo. Né? Ou porque a educação da afetividade é uma tarefa difícil e requer discernimento e constância, e que talvez isso se evite quase sem percebermos. Então, é, é bom citar aqui, né, que assim, a gente não pode barrar os sentimentos ruins, os sentimentos da rebeldia, da nossa parte animal. Ela é importante, né? Tem uma alegoria, né, do Platão, Fedro, né, esse diálogo de Platão, aqui, não sei se vocês já ouviram, né, que os dois cavalos alados, né, que é como se a nossa alma fosse guiada por dois cavalos, né? Um cavalo é um animal rebelde, passional, viril, né, machão, né, assim, agressivo, né? E o outro cavalo alado é um cavalo virtuoso, né? Um cavalo que tem inclinações divinas, né? Afetuoso, né? Coração. E nessa alegoria ele está falando isso, desse equilíbrio, né? A gente não é só divindade e também não pode ser só animalidade. Se a gente só tem esse cavalo rebelde, a gente vai sair da estrada. Ele vai sair arrebentando capim pelo, pela estrada fora, vai sair da estrada, né? E a gente vai acabar se matando, né? E se a gente for só a virtude, só a passividade, só o coração também, não adianta. A gente precisa ter força. Como é que eu vou educar minha família sem ter uma força, sem ter uma virilidade? Como é que eu vou cobrar uma virtude, né, sem ter isso? Qual que é a diferença aí para sentimentalismo? Não tem ligação, Ah, tá. tá? Não, eu só falei parênteses, né, para a gente não confundir, né, o sentimento com o sentimentalismo. O sentimentalismo é o que a gente tem que tentar afastar. O sentimento, não. O sentimento a gente tem que entender ele, tentar entender por que a gente está pensando daquele jeito. Né? Quer dizer, eu tenho que me educar assim. Por exemplo, me veio, toda vez que acontece, sei lá, esse cliente me liga, me vem um sentimento, me vem, sei lá, uma raiva. Então, qual que é a origem dessa raiva, né? Esse eu tenho que ir atrás. Que ir atrás. Agora, sei lá, eu escutei uma música e meu olho começou a lacrimejar, sei lá. Aí já é um sentimentalismo, é algo que Não tem tanto não tem tanto fundamento, tem tanta importância, assim, para eu correr atrás disso, né? Mas não misturar essas duas coisas, né? Então, os sentimentos mesmo, né? Vão fornecer à vida grande parte da riqueza. São decisivos para uma vida realizada e feliz. O que é preciso para conseguir a felicidade não é uma vida cômoda, mas um coração enamorado. Mais uma vez citando que São José Maria. Né? Uma outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado, né, é com o fatalismo. Então, a gente como líder, a gente é às vezes muito fatalista. Eu vejo uma pessoa e já cristalizo essa pessoa de uma forma, de um jeito, né? Então, assim, de pensar que dificilmente eles podem ser educados, né? E, portanto, considerar que essas pessoas são, inevitavelmente, de uma maneira ou de outra, são generosas ou invejosas, tristes ou alegres, carinhosas ou frias, otimistas ou pessimistas, como se isso fosse algo,
né, que responde a uma natureza inexorável, que não possa se modificar. Quer dizer, eu estou enxergando o outro como um ser acabado. Isso é um grande erro, grande defeito de muitos líderes, né? Eu olho para a pessoa e não enxergo que ela é um ser em potência, né? A gente não falou lá o que é, que é vida, né? Transformar, potenciar, quer dizer, eu tenho que olhar para essa pessoa e falar assim, olha, ele tem muitas potências que ainda precisam ser atingidas, né? Então, o Olavo, né, falava isso, né? Quer dizer, eu não posso ler um livro de alguém que eu discordo já com esse olhar de, assim, eu vou ler para achar os erros desse cara, né? Ou eu vou encontrar com esse cara aqui, vou conversar com ele, vou mudar a cabeça dele. Não, eu tenho que entrar dentro da pele daquela pessoa, né? Eu tenho que vestir a pele dele por um dia, né? E me imaginar tendo aquela formação que aquela pessoa teve, convivendo naquela família, né? Tendo aqueles professores, né? Às vezes a gente vê, sei lá, muita gente, né, critica, lá, sei lá, o Papa Francisco, porque o Papa Francisco tem uma visão mais à esquerda em alguns temas, né? Mas, Hoje ele não pode ser criticado, não. ah, Hoje ele não pode ser criticado, não. hoje não, né? Hoje não. Pode ser criticado. Hoje ele soltou uma... Foi muito legal, ele falou assim que... Como é que é? Não pode... Tem que parar. Fala aí, Márcio. Você que está mais por dentro. Tem que diminuir a bichice. Ele usou essa expressão. Seminários. Que não, os seminários não podem aceitar pessoas que se declarem gays. Mas Deus abençoe. não, foi excelente. E realmente é um problema, né? Mas o Papa Francisco, ele viveu numa época na Argentina muito difícil, né? A ditadura na Argentina foi uma ditadura muito violenta comparada com a nossa. A nossa nem foi ditadura, né? Foi só um sonho de uma noite de verão. E perto da Argentina, né? Foi muito tranquilo. E porque assim, as mães, né? Eram sequestradas. Teve mães que o filho recém-nascido foi retirado, o filho sumiu. Quer dizer, ele estava no meio daquele turbilhão, né? Então não tinha como ele ser politicamente à direita, né? Assim, ele foi forjado nessa forma, né? Então é muito E difícil. era uma época também da teologia da libertação, né? Tava forte. Exatamente. Né? Exatamente. Então ele bebeu de algumas fontes, né? Mas a gente tem que tentar olhar sempre por esse lado, né? Lógico que eu usei o exemplo extremo aqui do Papa, né? Que é dever nosso, né? Amá-lo. Mas isso serve para qualquer pessoa, inclusive quem a gente despreza mesmo, né? Assim, às vezes a gente tem um olhar assim muito superficial e já vai julgando a pessoa assim muito rápido, né? Então, agora vamos falar aqui de exemplo, né? Que muita gente acha que só o exemplo basta. Claro que o exemplo, né, é muito importante, né? Mas a gente tem que pensar assim, ó, como se transmite de pai para os filhos a capacidade de reconhecer a dor alheia, de compreender os outros, de ajudar quem necessita. Então, os filhos precisam enxergar que a gente tem esse olhar, para que eles também tenham. Isso é importante, o exemplo, né? Mas só isso também não é suficiente, né? São estilos emocionais que todos nós aprendemos de modo natural e registramos na nossa memória, sem percebermos, observando quem nos odeia. Então, ó, né, as nossas filhas, nossa esposa está sempre nos observando, né? Mas nem tudo é questão de bom exemplo. Há filhos egoístas, insensíveis, cujos pais são pessoas de grande coração. Quem nunca conheceu, né? Aquele filho rebelde dentro de uma família ótima. Isso tem toda hora. Né? Existe um determinismo muito errado na psicologia, né, que tenta colocar a culpa nos pais em tudo. Né? E tem vários exemplos, inclusive, de serial killers que tiveram pais excelentes.
né? E se tornaram assassinos. Né? Então, não existe um determinismo. Então, a gente vê que só o exemplo não basta. Precisa ter algo mais. Né? Quer dizer, o filho de uma carola de igreja, né, da ministra da Eucaristia, ele pode ser satanista. Então, só o exemplo não adianta, não. A gente tem que educar os nossos filhos na virtude, né? E outra coisa, né? A gente também não tem a mínima ideia do que o filho da gente vai fazer na vida adulta, né? Quer dizer, é algo que é, ao mesmo tempo que é assustador para nós pais, né? Mas é algo que é bonito também. Né? Quer dizer, tem uma beleza nisso aí. Né? Você olha para um bebê, às vezes eu olho para um bebê e vejo isso assim, como que é bonito, né? Eu não tenho noção do que ele vai ser. Pode ser qualquer coisa. Né? É um milagre isso aí, né? É muito bonito. E isso é assim porque o modelo é importante, mas além dele, por exemplo, de pais atentos às necessidades dos outros, é preciso sensibilizar face a esses valores, fazê-los descobrir essas necessidades nos outros, mostrar como é atraente o estilo de vida baseado na generosidade. E além disso, educar num clima de exigência pessoal. É um clima de exigência pessoal, porque se não há autoexigência, a preguiça e o egoísmo afogam facilmente qualquer processo de maturação emocional. Então, a disciplina e a autoridade são decisivas para educar, pois sem um pouco de disciplina, dificilmente podemos aprender a maioria das questões importantes para a vida. Né? Quer dizer, a gente tem que dar graças a Deus porque o nosso filho dá uma oportunidade para a gente corrigir ele. Às vezes não dá, né? Às vezes às vezes minhas meninas são tão boas que não me dá muita oportunidade para corrigir, né? Mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? E corrigir direito, né? Chama no quarto, fecha a porta, tem uma conversa franca, né? Com carinho, com atenção, né? Isso com certeza vai deixar uma marca, né? Positiva nelas, né? Juntamente com isso, é essencial que haja um clima descontraído de boa comunicação, que na família seja fácil criar momentos de maior intimidade, em que se possam aflorar a confiança, os sentimentos de cada um e assim serem compartilhados e educados. Que não haja excesso de pudor na hora de manifestar os próprios sentimentos. Que haja facilidade para expressar aos outros, com lealdade, com carinho, o que os desagradou neles. Quer dizer, a gente tem que expressar com carinho, né? E não cortar também. Né? Às vezes a gente tem mania, nossa filha, sei lá, caiu, machucou, tá chorando, não sei o quê, e a gente fala, não, você tem que chorar, não pode chorar por causa disso, você não pode ficar, não, deixa, né? Na medida do possível também, tem hora que exagera mesmo, mas a gente não pode ficar cortando eles de contar essas coisas para nós, senão daqui a pouco eles param de contar essas coisas para nós. A gente tem que criar um clima de amizade mesmo com os filhos. Né? Não é aquele pai bobão que vai ficar fazendo palhaçada, né? Que nem todo mundo tem talento para isso, né? Para ficar brincando com os filhos, né? No chão ali. Mas ter uma amizade, desenvolver uma amizade, né? Um dos supernumerários da obra, lá em São Paulo, ele já faleceu, ele tinha um costume interessante, que era almoçar com os filhos separadamente. Olha que legal. E era esse momento que ele foi ficando amigo dos filhos. Porque no meio da nossa correria, a gente pode jantar junto, sei lá, janta aqui nós quatro, eu, as meninas e a Isabela. Mas a gente não está tendo aquele toque pessoal. Né? Então, o que ele fazia? Ele pegava um filho de cada vez e ia almoçar com esse filho, separado do outro. Então, uma vez por mês, ele fazia isso com todos os filhos. O ideal é que faça também com a esposa, né? Porque tem um momento para almoçar só você e sua esposa, sem os filhos, né? Olhando no olho, conversando, né? Dando risada e tal. Então, quando falta essa sintonia diante de algum tipo de sentimento, de misericórdia face ao sofrimento alheio, de desejo de superar-se diante de uma contrariedade, de alegria diante do sucesso do outro, ou na medida em que esses sentimentos não fomentam ou mesmo se dificultem ou se
desprestigiam, a cada um tende a restringi-los, e pouco a pouco passará a senti-los cada vez menos. É o negócio que a gente foi falando, né? A gente não pode deixar cortar esses sentimentos, né? Senão eles vão se desfigurando e desaparecem pouco a pouco do repertório emocional da pessoa, né? Do nosso liderado, da nossa família, né? Se a gente for cortando esses sentimentos, a pessoa vai perdendo o repertório, ela vai perdendo até o vocabulário de como chegar em você e falar aquilo, né? Então é isso, né? Evitar nesse caso aí também a omissão. É que às vezes a gente recebe um pedido de ajuda de um filho através de um olhar, através de uma frase que ele soltou, uma coisa que aconteceu na escola, e a gente se omite diante disso, né? A gente fala, não, isso aí vai resolver com quem? Então, evitar essa, essa, essa omissão, né? Então, a educação, então, é muito forte, né? O poder dessa educação, a gente, às vezes, não valoriza tanto, né? Com o tempo, você começa a ver isso, né? Igual as meninas, né? A Isabel, né, que está mais velha, né, que fez primeira comunhão, está lá no clubinho, você vê como que isso impacta ela, né? Como que ela é preocupada com relação ao pecado. Às vezes até demais, a gente tem que até soltar ela um pouco, né? Às vezes chega na missa, tem dia que ela fala assim, eu não quero comungar. Por quê? Ela achou que ela cometeu pecado ali, né? Às vezes nem foi pecado, mas você vê que ela está com uma sensibilidade, né? Principalmente porque a gente não foi omisso nessa formação, né? Quer dizer, ela poderia estar totalmente desapegada a isso, né? Ela tem primas assim, vários parentes são assim, né? E a gente vê como que a criança, ela absorve muito, né? Para a gente, uma formação, às vezes, uma semana depois a gente esqueceu. A criança, não. Ela absorve aquilo igual uma esponja, né? Então, nesse espaço entre sentimentos e ação está a liberdade pessoal, né? Produz, então, uma decisão pessoal que se situa em parte nesse momento concreto, em parte antes, no processo prévio de educação e autoeducação. Ao longo da vida, vai se criando um estilo de sentir e também um estilo de atuar. Então, ou seja, é através dessa educação que eu vou criando um estilo de sentir as coisas, né? Então, um cliente meu falou que encerramos aqui nossa relação aqui de cliente, tá, Igor? A partir de agora, você não é mais, né, nosso fornecedor. Né? Como que eu vou reagir diante disso? Ou seja, é um treino. Né? Quer dizer, eu vou ficar deprimido, eu vou tomar uma garrafa de pinga, eu vou, né, sei lá, o que eu vou fazer? Né? Isso é um treino, né, que a gente vai ficando forte nisso. Né? Então, é um hábito, né? Que leva a ter um estilo próprio de responder afetivamente a essas situações, até acabar por constituir um traço do nosso caráter. A gente vê hoje muita gente vitimista, né? Muita gente autorreferente. Ah, não, o chefe me cobrou, foi duro comigo aqui, porque ele não gosta de mim, né? Então, hoje em dia é muito isso, né? Autovitimismo, né? Então, eu acho que a gente, como pai de menina, né? Como líder, a gente tem que escolher a forma como a gente conta a nossa própria história. Né? Então, assim, como que eu conto a minha própria história? Eu conto a minha própria história de forma triste, né? Ou de forma assim, eu tive uma vida de superação, eu estudei em escola pública, eu nasci num bairro pobre, né? Igual o Lula, né? Ah, eu ia na feira, eu não tinha dinheiro para comprar uma maçã, mas a minha mãe me ensinou que roubar era feio, eu não roubava. E olha até onde eu cheguei, né? Quer dizer, esse é um tipo de contar a nossa própria história muito ruim, né? Muito mostra uma certa fraqueza, né? Quer dizer, eu tenho que contar a minha história a partir de uma forma positiva, né? De uma forma alegre. Eu posso até contar algum perrengue que eu passei na minha vida, mas que isso não seja narrativo da minha vida. Sim. Né? Quer dizer, eu vou me apresentar para os outros, eu vou me apresentar assim, né? Como alguém que nasceu do nada, né? E por isso eu tenho uns problemas, sei lá.
Isso aí, fala assim, não é uma forma legal, né? Não, vai impregnar no seu caráter algo que vai mostrar, né, para o mundo uma certa fraqueza, né? E os nossos liderados, né, nossa família também, não responde bem a esse tipo de vitimismo, né? É, então, assim, o que a gente, por exemplo, se a gente conquista uma coisa, né? Então, sei lá, eu comprei um carro legal, comprei uma casa, comprei uma fazenda, que seja, né? Sei lá. A gente tem que pensar assim, que o que eu já conquistei, né? Também ficar falando disso é meio feio também, né? Ficar contando, né? Tem essa forma vitimista, né, de contar a vida, e tem a forma também de ficar se vangloriando, né? Contando o que eu tenho, né? Então, assim, e tudo que a gente conquistou, tudo para trás, já está envenenado já, né? Quer dizer, o fruto passado do que eu conquistei é só para eu viver ali, mas aquilo em si mesmo já está envenenado, né? Quer dizer, o que eu tenho que prestar atenção no momento presente, né? E na eternidade. Então, eu tenho que ter esses dois olhares, momento presente e eternidade. Claro, eu tenho que aprender com meus erros do passado, ser previdente para ter um futuro razoável, né? Imaginar-me no futuro, sim, mas a minha atenção mesmo tem que estar nesses dois momentos, né? No presente e na eternidade. Né? Então, a gente não pode mudar a nossa herança genética, nem a nossa educação, até o dia de hoje, mas podemos sim pensar no presente, no futuro, com uma confiança profunda na grande capacidade de transformação do homem, através da formação do esforço pessoal e da graça de Deus. Né? Então, pensar, né? Eu conto a minha própria história, buscando me mostrar como melhor que os outros, né? Pela minha origem humilde, pelas dificuldades que eu tive no caminho, né? Ou eu decido contar essa história com o desprendimento do passado, né? Com a confiança no futuro, com a confiança da eternidade, né? Com a confiança e a alegria de ser filho de Deus, né? Que São José Maria falava, né? Da filiação divina, né? Quer dizer, poxa, a gente tem que ter confiança de filho de Deus, a gente tem que ter desprendimento de filho de Deus, a gente tem que ter a falta de vergonha de um filho de Deus, né? Não ter vergonha das coisas. Espera aí, eu sou filho de Deus. Se Deus não quer a minha honra, para que eu vou querer? Então, às vezes a gente fica com medo, sei lá, de fazer uma apresentação, de falar em público, né? Eu mesmo já fui assim, né? Muito tímido, muito para, né? Então, assim, a gente tem que, pô, eu sou filho de Deus, eu tenho minhas dificuldades, mas eu vou encarar, vou tremendo, vou com a mão suando, mas eu vou. Né? E se Deus quer que eu passe vergonha, eu vou passar bonito, né? Mas vou passar, né? Quer dizer, se nem Ele quer a minha honra, a minha pompa, né? Que o meu ego fique inflado, para que eu vou querer? Então, indo para o final aqui, a educação deve prestar uma atenção muito particular à educação moral e não pode ficar apenas em questões como desenvolvimento intelectual. Né? Tem muitos pais assim, né? O filho está no inglês, está no vôlei, está no kumon, está no futebol, mas não tem nenhum tipo de desenvolvimento moral. Né? A força de vontade ou estabilidade emocional. É uma boa educação dos sentimentos. E uma boa educação dos sentimentos deve ajudar, entre outras coisas, a aprender, dentro do possível, a desfrutar fazendo bem e sentir desgosto fazendo mal. Né? Quer dizer, ela tem que sentir mal fazendo mal, mentindo, né? O que a gente falou daquele escrúpulo ali da criança, né? Claro que a gente tem que tomar muito cuidado também para a criança não ficar muito escrupulosa, muito cheia, não posso fazer isso que é pecado, né? Não. Naturalidade, a alegria de filho de Deus, né? Trata-se, portanto, de aprender a amar o que verdadeiramente merece ser amado. Então, dentro de nós há sentimentos que nos levam a agir bem e, ao mesmo tempo, há também outros que ameaçam a nossa vida moral. Então, a gente tem que tentar modelar os nossos sentimentos
para que eles nos ajudem o máximo possível a nos sentirmos bem, com que nos ajuda a construir uma vida pessoal harmoniosa, plena, realizada, a nos sentirmos mal caso contrário. Porque a educação moral ajuda-nos, entre outras coisas, a nos sentirmos melhor mesmo no desconforto. Então, é aquele negócio, né, de aceitar a cruz com gosto. Quer dizer, agradecer a esses pequenos, que para nós é pequeno mesmo, né? Assim, sei lá, uma derrocada financeira, né? Uma queda brusca, né? De situação. Isso perto da eternidade, perto né? De tudo de bom que a gente tem na nossa vida, isso aí, e perto do que passaram, né? Os primeiros cristãos, se a gente for olhar nesse ponto, né? A gente tem que agradecer, né? Então, voltando aqui nos primeiros cristãos, né, o sentido positivo da afetividade humana era algo conatural e muito próximo. Prova disso é o conselho de São Paulo: tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. No catecismo, né, vai além, né, a perfeição moral consiste em que o homem não seja movido bem exclusivamente por sua vontade, mas também pelo seu apetite sensível, segundo a palavra do Salmo. Segundo a palavra do Salmo, meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. É verdade que às vezes fazer o bem não será atrativo, por isso os sentimentos nem sempre são um guia moral seguro, né? Não devemos desprezar a sua força e influência. A gente não deve desprezar, né, os sentimentos, mas compreender que convém educá-los para que ajudem o mais possível, a vida moral. Então, uma tecnologia, né, gente, assim, que é milenar, né, e que jogou muito, e foi abandonada, e por esse motivo jogou muita gente na terapia, né, na depressão e na psicanálise, né, que foi abandonado, é o exame e a confissão. Isso daí, nós estamos falando de 2.000 anos de tecnologia, né, que fez do homem o que conquistar grandes façanhas intelectuais e morais, né? Grandes santos, né, que surgiram porque tinham esse hábito, né, de fazer um bom exame à noite antes de dormir, né, um exame geral, né, ou seja, como eu estou diante de Deus, como eu estou diante dos outros, como eu estou diante de mim mesmo, né, nesse tripé, né? Quer dizer, isso daí já ajudaria a gente olhar para a gente mesmo, né? Não se comparar com os outros, mas se comparar com a gente mesmo ontem, né? Aquilo que o Jordan Peterson fala, né? Não se compare com o que o outro é hoje, mas com o que você mesmo foi ontem. Então, assim, tentar ir melhorando, né? Então, a confissão, assim, o que eu sempre indico, né? Que a gente faça aí pelo menos uma vez por mês, né? Uma confissão, um bom exame diário, e vai anotando, né? Onde os pontos de luta, onde está difícil onde a gente está caindo mais, né? É costume na obra a gente fazer também o exame particular, né? Que seria um exame de um item particular que eu estou caindo mais, né? Por exemplo, eu estou caindo mais na preguiça, né? Sei lá, eu estou dormindo mais do que eu precisava, o despertador está tocando, eu estou apertando lá o soneca 3, 4 vezes, né? Isso está fazendo meu dia todo ficar desordenado, né? Então, quer dizer, vou colocar isso no meu exame particular e todo dia eu vou tratar disso primeiro. Quer dizer, todo dia você vai ficar com vergonha de você mesmo, né? Todo dia eu tô caindo nesse mesmo. Não, peraí. Então amanhã eu vou fazer diferente. Né? Quer dizer, então a falta do exame faz com que a gente fique tíbio, vai ficando morno, né? Vai ficando desleixado, né? Então, com essa boa educação dos sentimentos, vai custar menos esforço viver uma vida de virtudes,
e alcançar o que é a potência, né, do ser humano máximo, que seria a santidade, né? Então, escolher o mal, né, seria como auto-enganar-se, e a longo prazo ia conduzindo a nossa vida, né, para uma coisa muito decepcionante, né? Seria muito decepcionante se a gente fosse deixando essas pequenas coisas nos arrastar, né? Então não se trata de ganhar a felicidade do céu sendo infelizes na terra, né? Isso é muito importante, né? Mas de procurar ambas as felicidades ao mesmo tempo. É que muita gente acha que é assim, eu vou ser feliz no céu se eu tiver uma vida difícil, cheia de mortificações, se eu for super pobre, se eu for super sofrido, né? Sei lá, não compro mais roupa, né? Eu vou andar descalço, né? Sei lá, alguma coisa do gênero, né? Então, que eu estou, uma citação aqui, né? Estou cada vez mais persuadido disto, né? Isso é São José Maria. A felicidade do céu é para os que sabem ser felizes na terra. Então, assim, quem dentro desse vale de lágrimas sabe ser feliz, está próximo do céu, né? Está um pouco mais próximo do céu, né? Então, por vezes, né, nós entendemos a ideia do dever como uma perda da liberdade, né? Isso é um erro nesse nosso desenvolvimento intelectual, né? A grande conquista da educação afetiva, então, é conseguir unir, na medida do possível, também na nossa correria nem sempre a gente vai conseguir, unir o querer que a gente quer com o nosso dever, né? Unir o querer e o dever. Então, assim, além disso, atinge-se um grau de liberdade muito maior, porque a felicidade não está em fazer o que se quer, mas em amar o que se deve fazer, né? Então, trazendo aí para o nosso exame, né? E finalizando aí, né, a nossa... Passou da hora, né? Eu trato das minhas obrigações e a educação da minha vontade com peso, né? Apressadamente. Eu trato a minha oração, fico olhando para o relógio, né? Eu tenho 15 minutos de oração aqui, então vou fazer correndo, né? Isso, eu faço apressado quando eu estou estudando, né? Ou eu estou buscando, à medida do possível, unir, né, esse meu querer e meu dever, carregando essa cruz, né, com um sorriso no rosto. Né? Quer dizer, poxa, eu não queria, né? Eu não queria estar aqui estudando agora, eu não queria estar aqui lendo esse livro, não queria estar aqui agora fazendo minha oração de joelhos aqui, né, pedindo uma luz, pedindo uma ajuda. Não, eu queria estar vendo uma série e dormindo, né, no meio da série. Assim. Ia ser muito mais gostoso, né? Mas a felicidade, né, ela está nessa união, né, nessa busca dessa união. Né? Talvez a gente consiga só no final da vida, né, só perto de morrer ali, que a gente consiga essa união perfeita, né, entre o querer e o dever. Né? Então, assim, nos sentiremos ligados, né, ao bom agir moral, mas não obrigados, nem forçados, nem coagidos, porque entenderemos como o ideal que nos leva à plenitude. E isso constitui uma das maiores conquistas da verdadeira liberdade. Esse livrinho aqui é pequenininho, tá? Do Jacques Philippe, A Liberdade Interior. Eu indico aí para vocês, depois eu mando lá no grupo. Ele é muito bom, ele é livro de cabeceira aí de muitos diretores da obra, padres, né? Porque ele é um tratado sobre a liberdade, né? Às vezes a gente fica muito preso às coisas, né? Então, tem uma parte aqui que eu gostei muito, né? Que é o título é Ser livre é também acolher aquilo que não escolhemos. É aquilo que a gente estava falando da cruz, né? Então, ele vai falar aqui, é pequenininho, né? Se o exercício da liberdade, uma escolha entre duas coisas possíveis, tem seu valor, é fundamental, entretanto, sobre a pena de que nos expomos a dolorosas desilusões, compreender que existe também outra maneira de exercer sua liberdade. É uma forma menos grandiosa à primeira vista, mais pobre, mais humilde, mas, na verdade, bem mais cheia de vida, revestida de uma fecundidade humana e espiritual imensa. Trata-se não de somente escolher, mas também de acolher aquilo que não escolhemos. Quero evidenciar com essa forma de exercer a liberdade
como essa forma de exercer a liberdade é importante. O ato mais alto e fecundo da liberdade humana reside antes na acolhida que na dominação. Então, antes na acolhida que na dominação. Quer dizer, é melhor acolher do que dominar toda a situação, né? O homem manifesta a grandeza de sua liberdade quando transforma a realidade. Mais uma vez, né? Transforma a realidade, juntar o querer, né? Mas o faz mais ainda quando a acolhe com confiança da forma como ela se apresenta dia após dia. É natural e fácil acolher as situações que, sem que as tenhamos escolhido, apresentam-se de uma forma agradável e prazerosa. O problema ocorre quando nos defrontamos com aquilo que nos causa desprazer, que nos contraria, que nos faz sofrer, No entanto, é justamente aí que somos chamados a nos tornar verdadeiramente livres e escolher aquilo que não desejamos e que, por vezes, não desejaríamos de forma alguma. Existe aí uma lei paradoxal da existência. Só nos tornamos verdadeiramente livres quando aceitamos que não somos sempre livres. Então, aí uma lei paradoxal, mas que é muito interessante, né? Não somos. Existe uma lei paradoxal da existência. Só nos tornamos verdadeiramente livres quando aceitamos que não somos sempre livres. Eu tenho que aceitar isso. Não é toda hora que eu vou ser livre, né? As coisas vão acontecer na minha vida, independente da minha vontade, né? Eis o ponto que desenvolveremos agora e que tem uma grande importância. Aquele que quer conquistar uma verdadeira liberdade interior deve exercitar-se em aceitar em paz e em bom grado as coisas que parecem contradizer sua liberdade. Acolher seus limites pessoais, suas fragilidades, sua fraqueza, esta ou aquela situação que a vida impõe, etc. Temos dificuldades em fazê-lo porque temos horror espontâneo às situações sobre as quais não temos controle. Cadê essa ansiedade, né? Vai acontecer, né? A mão já começa a suar, né? É por isso que eu tenho dificuldade de aceitar. Aquilo já me escandaliza, né? No entanto, a verdade é a seguinte: as situações que verdadeiramente nos fazem crescer são exatamente aquelas sobre as quais não temos controle. Veremos muitos exemplos concretos dessa realidade. Então, ele vai seguindo o livro nessa toada aí da liberdade, né? Ele cita muitos bons exemplos de vários santos, né, nesse livro aqui, como eles aceitaram a liberdade, como o mundo desses santos era diferente, né? Ele cita Santa Teresinha, né, que quando a gente lê os textos de Santa Teresinha, parece que ela morava num palácio, parece que ela vivia uma vida de abundância, né? E quando você vai ver as fotos lá do Carmelo, de onde ela morava, né, era um negócio minúsculo, não tinha luz do sol, era frio, né? Quer dizer, então ela exercia, né, tinha uma força muito grande mental, né? E ela era realmente livre, né? Ela tinha uma liberdade. Ela sabia que pela oração ela podia atingir todas as pessoas do mundo, né? Então aquilo fazia o mundo dela maior. Beleza? Então tá terminado Igor. aqui a nossa ladainha. Só como Fazer dois um complemento. apelos. Peraí. Tem um livro aqui, ó. Márcio, Vocês já leram, se vai dar para ver aí. peraí, deixa eu aumentar um pouco o volume aqui, Márcio. Pode falar. Esse livro aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Sem que se perceba. Júlio Diegues. Ah, legal. Foi até num convívio da obra que me indicaram esse livro. Esse livro, o tema dessa sua explanação hoje, cara, tem muita coisa nesse livro. Fala muito de liberdade, de afetividade, de lealdade. Um livro muito bom. Várias citações de Manda São lá José depois. Maria. Tá. Eu mando um print dele aí. Beleza. E eu não sei se o pessoal aí tem costume, eu sei que a gente já conversou sobre isso. O início
de hoje aí também, você começou falando muito sobre que a gente vive no mundo, né? A gente não pode ficar saindo muito, né? Hoje, cara, eu vindo para Patos de Minas aqui, eu escutei uma meditação do Padre Guilherme Ximenes que chama Materialismo Cristão. Nossa, não. O título dela. Ele pega a homilia do Amar o Mundo Apaixonadamente, São José Maria, e ele destrincha a homilia. Então, assim, é uma meditação excepcional para a gente, assim, entender que a gente está no mundo, não tem fuga, né? Nós não somos monges. Exatamente. Estamos abdicados de tudo. São duas indicações E é que eu uma achei que... dificuldade, assim, principalmente para quem, assim, a gente que começa a ter acesso, né, a uma formação cristã, não olhar o mundo com estranheza, né? É difícil. É difícil. E São José Maria olhava tudo com amor, né? Gostava de todo mundo, né? E até dos problemas, né? Então, Exatamente, né? essa homilia realmente, ela está, se não me engano, no livro Questões do Cristianismo, Questões da Igreja, né? O livro de homilias dele, né? Ou é Cristo que passa, não sei. É Cristo que passa, eu acho. Cristo que passa, né? Acho que é. Boa homilia mesmo. Inclusive, eu sugiro que vocês vejam o filme do São José Maria, que está na Umini, né? Não sei se vocês já viram. Está no YouTube. Não, tá no YouTube. Foi semana passada que foi lançado. Aquele dos 50 anos. Dos 50 anos dele no Brasil. Foi excelente, né? Tem várias imagens inéditas ali dele, né? A gente teve esse privilégio, né, de conviver com ele. Você falar aí, Eu ia falar o seguinte, duas coisas, né? Foi comentar, né? Uma questão da liderança, a gente precisa entender que a liderança, na realidade, é uma influência. Um líder, ele é um influenciador. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque, né, os influenciadores que tem nas mídias, nas redes sociais, a gente parar para pensar, na maioria das vezes, na sua grande maioria, são sempre influências ruins. E o bacana do que a gente está fazendo aqui agora é isso. A gente conseguir se influenciar, um influenciar o outro para que a gente possa crescer enquanto pessoa, enquanto casal, enquanto amigos, enquanto uma comunidade, né? Digamos assim. Então, isso é muito válido, então, que a gente possa realmente persistir nessa iniciativa, né? Nessa tentativa que a gente está começando hoje, e que nós consigamos influenciar outras pessoas, mesmo que não seja para estar aqui conosco, participando, mas que a gente absorver aqui possa servir para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É isso aí. Ser fermento no meio do mundo, né? Assim, a partir, né, dessas formações que a gente recebe, né, os recolhimentos da obra, essas meditações que, graças a Deus, né, o Márcio estava falando aí, a gente tem acesso. Se você começar a assistir hoje as meditações que tem no Spotify do Padre Guilherme, você não termina. Em 2026 você não terminou ainda. Ele fez assim desde 2020, não me engano, desde a hora da pandemia, umas 3 meditações toda semana, e está tudo gravado. É muito bom, né? Ele, o Padre Pedro também, da obra, tem muitos... Padre Pedro, né? Tem Guilherme, também tem o Milton Ferreira. Tem vários aí, eu vou passar para vocês aí, né? No Spotify, muitos estão no YouTube também, né? O Pedro está no YouTube, ele até coloca no YouTube primeiro, né? São padres muito bons, muito santos, né? E aí ajuda, né? Às vezes no dia a dia, assim, tem meia hora daqui para o trabalho, né? Quer dizer, eu vou escutando notícia ruim na rádio, ou posso pegar meia hora de uma meditação que tem um começo, meio e fim. 7 horas de viagem, 7 horas escutando o Padre Milton Ferreirone e o Guilherme Ximenes. Boa. Um segundo comentário, na realidade, até uma proposta, né?
eu tenho o costume, o hábito de, todo filme que eu assisto com a Manuela, eu sempre instigo nela uma visão crítica. Então, eu sempre pergunto para ela, filho, o que que você viu, o que que você entendeu, o que que você viu de positivo, de virtude, o que que você viu que acrescenta na nossa vida aquilo que a gente viu. E dentro de tudo que foi falado, me veio à mente um filme, ele é um desenho animado, eu sugiro, né? Quem assistiu, eu acho que vale a pena assistir novamente com a família e a gente tentar ter essa visão do que a gente falou hoje. Quem não assistiu, é uma boa oportunidade. O filme chama Divertidamente. É um filme muito bacana. Ele demonstra, né, que dentro de nós temos os nossos temperamentos, né? Então, alegria, tristeza, medo, e ele vai falando que a gente tem um desses sentimentos que é aquele que controla, que é aquele que rege o controle da nossa vida. Então, tem a mesa de controle, tem um que é aquele que predomina o controle da nossa vida. Não é que ele é o único, mas ele é aquele que toma a frente e que tudo começa a partir dele. E é muito interessante esse filme, porque ele vai abordando várias coisas do que a gente foi falando aqui. Então, vai abordando sobre as influências, sobre a gente ter perseverança, a gente ter persistência, às vezes a gente não achar que a gente é melhor, mas também a gente não achar que é pior, a gente conseguir falar sobre as coisas que a gente está sentindo. A gente precisa ter um pouco essa visão. Então, às vezes uma sugestão, boa, né? Assistir em família bom mesmo. é um desenho. Então, assim, as crianças vão gostar. Mas o intuito não seria apenas assistir, é a gente assistir e instigar mesmo a nossa família, os nossos filhos, nesse sentido, sabe? Igual a gente estava falando, né? Eles absorvem muitas coisas, eles têm uma facilidade de absorção dessas coisas. Então, é uma forma meio que lúdica deles terem acesso a essas coisas e a gente conseguir trabalhar de uma forma que às vezes é mais fácil, né, do que se a gente fosse sentar para trabalhar com eles, às vezes, nos termos que estão, Não, né, que foi tratado para a gente cabível, mas às vezes para eles é um pouco mais puxado. É melhor ser mais lúdico mesmo, né? Entendeu? Então, Isso mesmo. uma sugestão, né? Eu acho que vale a pena. Beleza, boa. Mais alguma coisa aí, gente? Vamos encerrando aqui, então, a gravação. Vou fechar essa gravação aqui.